I said, Al, you're doing great. I don't know what more you want me to remember. Olá pessoal, eu sou Robledo Milani, editor-chefe aqui do Papo de Cinema, e essa é mais uma edição do podcast Papo de Cinema, hoje para falar do último. Vocês que nos acompanham aqui no Papo de Cinema sabem que a gente fez edições especiais sobre os 9 indicados ao Oscar de melhor filme, estava faltando só um, e aqui chegou o último indicado, também é o último a chegar ao Brasil, o Reformatório Níquel Boys. A gente vai falar de Níquel Boys porque tem Academia Níquel, o Reformatório Níquel, tem vários títulos aí rolando por aí, brasileirando o título, mas é o Níquel Boys, e para isso eu tenho duas convidadas especialíssimas comigo hoje, Enói Lopes Pontes e Yasmine Evaristo. Tudo bem, meninas? Tudo jóia. Muito empolgada de participar desse podcast incrível aí do Papo de Cinema. Olá, tudo bem, gente? Obrigada por terem me convidado. Bom, antes de mais nada, eu quero lembrar vocês a seguir o Papo de Cinema. Lembre-se de estar seguindo aí o botão, dá 5 estrelinhas, compartilha, manda para os amigos, aperta no sininho, ativa as notificações, que toda semana tem programa novo aqui no Papo de Cinema, no nosso podcast. Tem muita coisa sendo feita. E a gente tem muita coisa, tanto no site como no YouTube, no canal do WhatsApp, tá por tudo assim, então fiquem ligados nas novidades aqui do Papo de Cinema. Eu assisti, quero confessar pra vocês, já fazendo uma confissão, eu assisti o filme hoje, essa madrugada. Eu assisti agora de manhã, eu tô assim com o filme assim fervilhando na cabeça, porque a gente tá gravando no dia 27 de fevereiro, dia que estreou o filme no Brasil, lançamento oficial do Brasil, porque eu sou um réale cidadão comum, eu tenho que esperar o filme chegar nas plataformas, tudo, mas eu tô falando com gente muito brilhante, gente que tem acesso a acessos internacionais ao filme. Eu sei que vocês duas viram esse filme há muito tempo. Eu quero saber quão fresco ele tá na cabeça de vocês. Eu acho que eu vi um filme em novembro. E humilha, sapateia. Né, por conta do Globo de Ouro. Agora, assim, o filme, a questão que eu acho do que ele tá fresco em mim, principalmente, são as sensações. Eu acho que talvez eu e Yasmine esteja muito alinhada, né? Porque a gente até conversou um pouco na época sobre o filme, porque ainda tem isso, né? Ser votante do Globo de Ouro às vezes é meio solitário. Então, a gente vê um filme e não tem muito com quem conversar sobre o filme. E aí é como se as outras pessoas votantes, para falar sobre o filme, assim, é uma rede de apoio às vezes, né? Uhum. Mas a gente fala um pouco, mas falamos assim, por exemplo, é um filme que é muito impactante. Poxa, né? essa questão da rede de apoio que tu falou é ótimo, né? Porque agora com o Letterboxd a gente já termina de assistir o filme, vai correndo lá para ver quem já viu também, o que o pessoal tá achando, trocar ideia. E se tu vê tanto tempo antes, é assim, é desbravar terreno baldio, né? Não tem nada no horizonte, né? Nossa, Exatamente. Não tem nada. Mas eu vim checar no Letterboxd aqui, tem exatos 3 meses que eu assisti o filme. Eu assisti ele no dia 20, hoje são 27, a gente tá gravando, né? Eu assisti ele no dia 28 de novembro. Foi isso, novembro. Já. Uhum. Então, geralmente, por exemplo, curta-metragem do Oscar. Poucas pessoas assistem, então eu vou correndo olhar quem já assistiu no Letterboxd. E, geralmente, Cecília Barroso, que também é crítica de cinema, já assistiu. Sim. E Isabel Wittmann. Cecília, quem nos acompanha aqui no podcast, estava umas 2, 3 edições atrás, a gente fez uma edição especial sobre as polêmicas do Oscar, que você sabe, o Níquel Boys eu acho que é um dos únicos filmes que não teve muita polêmica, né? Que quase todo o filme teve ali, volta e meia tinha uma manchete soltando aí, e eu chamei a Cecília e o Rafael Oliveira, do Preto Fala também. A gente teve um bate-papo aqui sobre as polêmicas e muita coisa acontecendo esse ano, então o pessoal tá ligado, sabe bem quem é a Cecília aqui no Papo de Cinema. Ela já viu tudo. Toda vez que eu vou logar um filme, ela já viu. E a segunda colocada seria Isabel Wittmann. Ela também já viu muita. Também. Tipo assim, é a primeira pessoa que geralmente vê os longas, só que Cecília até os curtas do Oscar já estava logado. Então é a primeira pessoa que tá lá. Mas o Níquel Boys, eu acho que a questão dele não ter tido... Eu acho que ele teria polêmica. É porque foram coisas tão graves que aconteceram esse ano que ele ficou ali numa coisa que seria uma polêmica muito fraca, entre aspas, porque eu acho muito mais importante a polêmica que, por exemplo, eu tenho certeza que seria feita a questão de um filme tão impactante. A gente deve falar mais sobre isso ainda hoje, mas assim, visualmente ele tem questões, né? É um diretor que, assim, até onde eu conheço da filmografia dele, ele fez curta-metragem, série, aí tem um longa que ele foi indicado ao Oscar por um doc antes, né? Isso, acho que o primeiro filme que ele dirigiu foi indicado ao Oscar.
que é Isso. o Haley Counting This Morning, This Evening, algo assim. Isso, que é um doc. doc Então, eu longa. Doc longa, Então, né? O primeiro longa dele foi um doc, agora é uma ficção, exatamente. Então, Exatamente. eu acho que é a primeira vez que ele faz um longa de ficção. Uhum. Então, tem muita coisa que você vê que é de um diretor experimentando as visualidades possíveis. Com e aí eu certeza. acho que isso enfraquece, né, um pouco de alguns impactos. Porque é uma história muito triste, muito profunda. E eu tenho certeza que estaria, tipo, o Black Twitter, diretoras negras, atrizes negras, falando muito mais sobre isso. Eu tenho uma impressão, pelas polêmicas anteriores do Oscar. Eu acho, eu curioso isso, e a Yasmine eu acho que vai ser legal, porque eu quero ouvir ela falar, porque quem não conhece, o Letterboxd é a rede social dos cinéfilos, né? O Letterboxd, todo mundo que tá ligado em cinema e vê bastante filme, consome filme, vai lá, marca seus filmes, faz seus comentários e tal. E na ficha do Nickel Boys, a Yasmine, eu acho que tem deu umas notas mais altas. É um filme assim, eu acho que deu 5 estrelas, né, Yasmine? Dei 4,5. 4,5. 4,5. O filme tá com uma nota super alta lá no teu perfil que eu vi. E uma coisa que como eu disse, eu assisti só ontem, então ainda tô no impacto do filme, e eu fiquei pensando, gente, primeiro, por que esse filme demorou tanto pra chegar no Brasil? E segundo, como é que ninguém tá falando desse filme? Sabe? E detalhe, ele só está chegando no Brasil agora porque ele conseguiu vaga no Oscar. Porque em novembro, quando a gente assistiu, que eu terminei de ver ele, falei, cara, eu tenho o meu preferido do ano. Vão vir outras coisas, eu provavelmente vou gostar, mas eu acho que eu tenho o meu preferido da temporada, e ele é de fato meu preferido da temporada. Eu lembro que eu fui dar uma pesquisada e existia uma previsão dele possivelmente ser lançado entre maio e junho. Ou seja, se ele não tivesse pego uma categoria dessa de roteiro, se ele não tivesse dado uma parecida aí nessa reta final, provavelmente a gente não estaria discutindo ele agora. Porque dos 10 indicados ao Oscar de melhor filme, o Nickel Boys é o que tem menos indicações. Ele tem menos indicações que o brasileiro Ainda Estou Aqui, que emplacou 3 categorias. O Nickel Boys tá só em 2, que é roteiro adaptado e melhor filme. E, gente, vocês duas que votam no Globo de Ouro, o filme entrou no Globo de Ouro para melhor filme e só também, não entrou em nenhuma outra categoria do Globo de Ouro. Sendo que, por exemplo, no Critics' Choice, ele emplacou 5 categorias. Foi filme, direção, foi atriz coadjuvante, foi roteiro, foi fotografia. Ou seja, poxa, por que parece tão de nicho, né? Como é que vocês justificam isso? Vocês que viram há tanto tempo e estavam mais no radar de vocês durante todos esses meses, por que as pessoas não estão dando a atenção que o filme merece? Eu acho que a gente está numa temporada de filmes com narrativas profundamente tradicionais. A gente tem filmes muito lineares, com histórias muito palatáveis, ainda que elas tratem de assuntos extremamente polêmicos, né? O próprio Ainda Estou Aqui, né? O filme brasileiro, fala do período da ditadura, mas fala de uma forma palatável. Ele não está tensionando nada ali. Ele não está tensionando profundamente a questão da violência. Ele não está tensionando nenhum tipo de corpo dissidente, sabe? E visualmente brutalista também, filme tradicional, olha só, pensando, né? Você falou aí do Completo Desconhecido, que mais? Lembra mais algum? Filmes ruins, inclusive. Porque o eu acho que são filmes comuns, assim, eu não amei Brutalista, mas também não detestei. Eu acho que o menino Bob Dylan me incomodou mais. O menino Bob Dylan me incomoda mais. E o Brutalista, pra mim, é um filme sanduíche, né? A primeira parte eu gosto bastante. A segunda parte é que é bem problemática. Mas é essa questão. Se o filme acabasse ali, antes do intervalo, chegou na estação de trem... Exato. O que me incomoda dessa temporada é que os filmes que realmente são muito bons pegaram uma fatia muito pequena das premiações. Né? Então, os filmes que eu mais gosto A Semente do Fruto Sagrado, o Nickel Boys, Conclave, tudo bem, que tá bombando cada vez mais, eu tô muito feliz com isso. Mas são os filmes que eu mais gosto, entendeu? E Conclave tem uma coisa que visualmente ele é tradicional, mas ele é menos tradicional, ele é um pouco mais, pensando no filme que eles têm, mais disruptivo. Só que o Nickel Boys, ele é muito experimental em alguns aspectos. E eu acho que isso que afastou dentro do contexto que ele estava. Se ele tivesse no ano passado, ou no ano passado não, porque tinha uns filmes que também eram... Eu acho que no ano anterior, talvez. O 2023, talvez. Sabe? Eu acho que 23 ele porque o ano passado tiveram filmes muito discurso e técnica
Porque essa que é a questão do Nicole Boyd. O roteiro, eu acho que é a melhor coisa do filme. Os atores, o Elwood e o Turner, eles são meio verdes, mas são bem carismáticos. E a direção também tem essa coisa mais de estar buscando sua identidade como diretor. Então, eu acho que o corajoso, roteiro né? Ele faz o Corajoso. filme inteiro ali de ponto de vista, né? Eu tomei um susto, porque eu achei que uma hora a gente ia ver uma coisa diferente, ele sustenta aquilo até o final. Não, eles têm um ator tipo David Diggs, que é um cara super carismático, e não mostra o rosto desse homem o filme inteiro, gente. Sim, cara. Não, primeiro eu pensei, gente, parece que eu tô jogando GTA. Juro que foi a primeira coisa que eu pensei. Concordo. Parece que eu tô jogando GTA. Só que aí tem a parte emotiva. Chega a dar vontade de chorar quando eu falo. Deixa eu olhar de novo aqui o nome da atriz. Janeway Ellis Taylor, que foi indicada no Critics, né? Ela é esse lado bem... Aquela coisa que pega... Como tem o Batalhão 6888, que tem aquela coisa bem emotiva, bem... da sua mãe, que parece ser sua mãe, sua avó, sabe? Ela pega esse emotivo e junta com esse clima GTA e cria uma complexidade narrativa muito grande. E isso me alcançou. Eu sei que é um filme que talvez não alcance todo mundo, mas pensar, aqueles meninos são muito novinhos. E você pensa que os atores são até mais velhos do que os meninos eram na época. E aí junta tudo isso com aquela figura do repressor, né? Do cara branco escroto, eu esqueci agora. Como é o nome? Hamish Linklater. É o Hamish Linklater. É o Spencer. Isso. Então aqui, isso é um caldeirão de sensações. É um filme muito mais sensorial do que preocupado com as... Como é que eu posso dizer isso? Porque ele é um filme que preocupa-se com a estilística, mas ele não é aquele filme que tá querendo ter um apuro técnico. Ele quer procurar como é que você passa essas sensações do livro de forma estética. E é arriscado pra caramba. Mas Enói, eu vou te dizer que teve alguns momentos, eu acho interessante uma coisa que tu botou sobre essa questão da preocupação visual que o filme tem, e isso é fato, né? O diretor tem uma preocupação na transmissão. Daí eu queria que vocês me ajudassem a elaborar isso, porque teve momentos que eu via coisas tão terríveis acontecendo na cena, mas de uma maneira tão bonita que eu ficava pensando, gente, o que ele tá querendo me dizer isso? Sabe, é lindo ou é feio? É duro ou é um carinho? Para que lado eu vou? Como é que a gente trabalha a percepção? Isso tem muita relação com uma tentativa de transcrever o que o autor disse. E aí tem isso, assim, né? Foi um comentário que eu não fiz, mas em 2022, 21, 22, eu li o livro, tá aqui, assim, ganhei de presente de uma amiga. Aliás, o livro vencedor do Pulitzer, né? Do Colson Whitehead, do Pulitzer. Né? Aqui no Brasil saiu pela HarperCollins e tal, e tipo, é lindo, e isso que você tá falando de transmitir essa dureza por meio da imagem foi uma coisa que eu fiquei me questionando muito como que isso viria pra tela, quando eu fiquei sabendo que o filme, né, aconteceria. Porque o livro, ele é descritivo. Então, por exemplo, aquela sequência onde eles vão conhecer lá a Sala da Caldeira, que é onde eles são espancados, né? Tem uma descrição que é profundamente detalhada. Então, ele detalha o que o garoto tá vendo, os cheiros que ele tá sentindo, os barulhos que ele ouve, o que ele está vendo no rosto daqueles outros garotos que já apanharam, o sadismo que ele tá vendo na cara dos homens, né, que cuidam daquele reformatório. Ele descreve a expectativa que ele tá sentindo. Então você tem uma coisa que é muito detalhada. Ele é um livro que você vai lendo assim, ele é visceral, ele vai te dando aquele bolo no estômago, vai subindo esse mal-estar, essa coisa toda. E pra mim foi até um choque, porque eu achei que a escolha dele magética, ele poupou a gente de muitas coisas. Mas ele poupa a gente justamente nesse ponto que você está dizendo, mostrando as coisas de uma forma que é bonita visualmente para uma tela de cinema, mas que não retira a intensidade do momento. Então ele vai lá e, por exemplo, ele coloca o garoto entrando na sala, vendo o escuro, né, vendo aquela sala escura e desviando o olhar, porque ele sabe que ele vai apanhar. Sim. Ele mostra aquele garoto ouvindo os sons do outro cara sendo espancado e opta em fazer uma câmera de ponto de vista de alguém abaixando a cabeça. Então essa coisa tá o tempo inteiro martelando ali na sua cabeça. Você sabe o que tá acontecendo. Ele te poupa ao mesmo tempo que ele tá falando. Você pode pensar e é isso que você tá pensando. É isso que aconteceu e não tem como você fugir.
Não tem pra onde você correr. A realidade foi essa realidade profundamente cruel e violenta. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco eu volto. E como é de praxe aqui, com spoilers. Vamos revelar spoilers do filme Papo Livre no segundo bloco. Fiquem ligados que daqui a pouco a gente volta. Olá pessoal, aqui é Marcelo Miller, editor do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, porém, estamos dando essa respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego. Aliás, o bate-papo tá bom demais, não é mesmo? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu. Você sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fale com a gente, mande um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta aqui com o segundo bloco do podcast Papo de Cinema sobre Nickel Boys, o Reformatório Níquel, o 10º longa-metragem de cada Oscar 2025 na categoria de melhor filme. Todos os 9 anteriores você pode... Tá começando agora, volta algumas casinhas aí no jogo da vida. Tem todos aí na filmografia aí do Papo de Cinema, nosso podcast. Você pode sempre com convidados especiais. E hoje aqui para falar sobre Nickel Boys eu tô com a Yasmine e com a Enói. Mas assim, ao mesmo tempo que a gente vê esse esforço da academia de se atualizar, de botar mais diversidade, de se ampliar, a gente vê que alguns assuntos, algumas temáticas, como a questão da negritude que a gente tá falando, o Nickel Boys é o com menos indicações dos 10 indicados a melhor filme. Por que esses filmes não são mais comentados? Por que não tem mais espaço para isso, gente? Eu posso fazer a pessoa rabugenta do rolê? Estamos aqui para isso, Yasmine. Vou fazer a pessoa rabugenta do rolê, gente, porque o Oscar vai funcionar por cota. A gente teve a cota do Me Too, que foi a cota de mulheres, a gente teve a cota do Oscar So White, que foi de branco, negros. Aí, para ficar no embalo, a gente veio ali com produções asiáticas, e eu vou botar num balaio mesmo, porque foi tratado desse jeito. Exato. A gente teve uma ascensão ali do cinema coreano, alguma coisa ali relacionada à cultura japonesa, mas jogaram a Ásia num pacote inteiro. E aí a gente viu, por exemplo, o RRR, né? Índia... O Drive My Car, né? Drive My Car, Japão. Então, assim, botaram no pacote mesmo a Ásia como uma ideia bem oriental, ocidental. E eu acho que esse ano eles estavam esperando que fosse o ano da cota trans. Eu acho que o termômetro inicial seria de um ano que mas deu ruim, né? Deu errado. A Gascom. Pois aí puxaram a cota latina. Essa que é a questão. Não, desculpa, mas é foi essa isso, que é a questão. A cota latina. E Yasmine tá correta. A questão é o seguinte, é que eles não entendem que não é porque é a cota, gente, não é porque é o tema, é porque existe uma produção muito boa diversa. E você tem... E assim, é aquela coisa, né? O branco estadunidense, o homem pode ficar naquele lugar das mesmas coisas de 30, 40 anos. E aí, para poder as pessoas negras, asiáticas, também vou botar assim de uma forma geral, que é super errado, mas é assim que o Oscar vê, latinas, vou espiar, asiáticas, negras, que eles também colocam tudo como se fosse a mesma coisa. Exatamente. Que é assim, tipo, para poder a gente bota muitas aspas. Mas amigas... por Oprah, por exemplo, assim tem como... que ser produzido por Oprah, uma coisa assim. Filme trans, filme lésbico. Ainda não chegou a minha vez, né? Do meu Pokémon, Pokébola vai, do tema ser lésbicas. Estou aguardando, hein, Oscar? Sim. Pelo menos vai chegar. Vai chegar. Mas assim como a gente acha, assim como a gente fala, assim, por exemplo, a Kerry Washington, como tu mencionaste, do Batalhão, ou o Clarence McLean, né, do Sing Sing, que também falhou o melhor filme. Faltou muito. Poxa, Nickel Boys. Como que Nickel Boys não é indicada a melhor diretor? Como não é indicada a melhor fotografia? Como a Anja Nui, né, atriz coadjuvante... Fotografia foi uma coisa que me incomodou muito, assim, não ver uma indicação. Não é? Cara, me incomodou profundamente. E aí, assim, cara, deles põe o Maria do Pablo Larraín. Incômodo. Exatamente. Cara, não. Porque o Nosferatu, eu assisti o Nosferatu, tive uma experiência péssima. E depois eu descobri que o Nosferatu foi um filme feito pra IMAX.
Porque todo mundo que eu conheço que amou o filme viu em IMAX. Eu resolvi ser uma pobre mortal, não gastei meu dinheirinho com a IMAX, assisti ele padrão e achei que eu vi uma tela muito da escura. Então, eu vi na Serapa em casa. Se o diretor foi lá e fez um filme pra IMAX, ele quis fazer o filme pra quem tá querendo e tá podendo gastar, desculpa, mas ele que se foda com as críticas que vão falar que o filme dele não é tudo isso, porque ele fez a escolha dele, cara. Sabe? Eu acho que o cinema tem que passar em qualquer lugar. O Maria, pra mim, sabe, pegar uma eu acho que o Nickel Boys, não. Gente, eu acho que o cinema deve passar em qualquer lugar, deve se adaptar a qualquer lugar, mas um filme como Nickel Boys, numa tela grande, faria muita diferença, né? Ah, claro. Nossa, não, com mas toda assim, gente, certeza. cinema na tela grande é sempre melhor. O que eu tô dizendo é que por eu melhor, acho... eu falei, né? Eu vi hoje à noite aqui em casa, porque estreou Sim. no Prime Video, tá disponível aí pra todo mundo que quiser assistir. Por melhor que seja a minha TV, o sistema de som, etc e tal, eu me peguei pensando várias vezes, nossa, imagina ver essa cena, sabe, num telão gigante, né? Naquela imersão, sem celular, sem coisas distraindo, etc e tal. Sim. São filmes que pedem por cinema, né? Sim. Eu tô olhando Esse... aqui categoria de fotografia. Eu só concordo mesmo com Duna e Brutalista, apesar de eu não gostar do filme, a fotografia é boa. Mas a fotografia de... Primeiro, Emília Pérez parece que foi feito no recreio da escola, sabe? Com todo respeito às crianças, com a escola e com o recreio. Mas... Sabe que Emília Pérez, a culpa é de Cannes, né? Cannes começou essa vibração coletiva aí, essa alucinação dele, e todo mundo embarcou. Emília Pérez eu não indicaria nada. Botava gente, Conclave, então... assim, ó, Conclave tem uma fotografia belíssima. Ah, não, Emília Pérez eu indicaria figurino, gente. Não tem como falar que o figurino é feio, não. O filme ele é barango em um monte de coisa, mas o figurino... Mas não, inclusive assim... Nós e eu, a gente já conversou sobre Emília Pérez, porque a gente também assistiu ele um pouquinho antes. Eu tive prosas com Camila, que viu ele em Cannes, né? E tal, assim. Eu sou de toda a galera com a qual eu conversei, a que menos Garotas aproveitando... acha ele péssimo. Nossa, eu até acho gosto um de algumas coisas dele. Não, a gente já fez uma edição do podcast sobre Emília Pérez. Né? A gente chamou a Carissa Vieira, nossa amiga Carissa, participou como convidada, e ela também não curtiu muito o filme, foi ela e o Marcelo já curtiu mais, então teve um embate bacana, assim, de troca de ideias ali no podcast do Emília Pérez, mas eu não curti nada, eu sou totalmente contra, eu acho que de repente, se ganhar o Oscar, a gente refaz esse podcast para detonar a escolha do Oscar. Gente, não, Emília Pérez é um filme esquecível. Tá todo mundo dando muita corda, porque ele é é isso, ele tá ganhando corda, porque, principalmente aqui no Brasil, que ele é o principal concorrente com o nosso filme. Se ele não estivesse concorrendo com o nosso filme, ele já estaria sendo devidamente esquecido, porque ele é um filme esquecível. Aproveitando que vocês estão aqui com a gente no Papo de Cinema, eu quero saber uma curiosidade de bastidores, porque eu sei que vocês viram há muito tempo Nickel Boys, vocês viram ainda na votação do Globo de Ouro, e o filme foi, de fato, indicado a melhor filme, drama lá, mas foi a única indicação, o filme não repercutiu naquele momento e tal. Eu quero saber como é que foi esse bafafá, eu sei que vocês não são as únicas aqui no Brasil que votam no Globo, como é que foi essa conversa entre vocês? Vocês já imaginavam que o filme não ia ter pernas para alcançar uma maior repercussão entre os votantes? Teve gente aí que vocês ouviram, colegas de vocês, votantes que não apostavam no filme? Como é que foi nos bastidores da votação a presença do Nickel Boys? Eu vou falar por mim, assim, eu achei que ele seria completamente apagado, eu não tive em momento alguma esperança. Minto, eu sempre tive esperança de que ele aparecesse como roteiro. Eu sempre achei que roteiro provavelmente seria algo que ele ia pegar. Mas isso porque eu já tinha lido o livro e, né, assistindo, eu consegui enxergar ali que tem realmente, né, uma adaptação de roteiro que funciona, que é muito boa, que tem uma boa dramaturgia, enfim. Mas aí, por mim, a primeira coisa que eu pensei, eu acho que eu cheguei a comentar isso com você, Noi, que eu falei, nossa, eu queria muito ver ele em várias categorias, eu acho que tem outras coisas que vão eclipsar ele. Eu acho que a gente chegou a falar um pouco sobre isso em conversa que a gente teve. Eu acho que o roteiro, eu achei que fosse o roteiro mesmo. O resto não, porque não tem nenhuma celebrity, assim. Tem atores legais, mas não tem nenhuma celebrity. E a direção é uma direção que é imatura, apesar de boa, entendeu? É uma direção que você vê que é uma pessoa que tá ganhando experiência, que é um diamante bruto. Eu acho que, por exemplo, daqui a uns 2 longas-metragens de ficção, eu acho que ele vai ser do caramba se ele seguir nesse caminho.
Uhum. Então eu não E esperava dá pra a gente direção por isso. entender também onde que a direção deixa de chamar atenção. Porque assim, eu gosto muito desse ponto de vista, mas eu entendo que tem momentos que ele E poderia, se já que ele perde está um pouco, né? experimentando, exatamente, já que ele está experimentando, que ele se propôs ali a fazer uma coisa de certa forma vanguardista, vamos chamar assim, Uhum. que ele Sim. poderia tranquilamente romper também com aquele trato que ele faz e do nada usar uma câmera tradicional zona, sabe? Tipo, assim, ele podia botar uma câmera E estática. não, né? Gente, imagina, por exemplo, naquelas sequências que você tem os garotos brancos jogando beisebol, né? Que você tem Sim. vários momentos que eles estão jogando e tal, etc. Se você tivesse só ali o foco na diversão dos garotos e aquele papo dos garotos negros todos falando dos BOs, dos problemas, do que eles estão sentindo, se incomodando, eu acho que isso traria uma potência também. Então faltou, talvez, eles abrir mão um pouco dessa, sei lá, Rigidez, dessa né? isso, e dessa É, pulsão artística sim. que ele Sim. apostou como sendo algo muito forte e muito certo para poder fazer algo diferente. Porque ele faz algumas coisas interessantes, assim, você tem umas sequências ali de imagens que é como, eu não sei, assim, para mim me passa a sensação de alguém que não tem mais o que fazer da vida, já tá numa situação tão assim, desculpa, gente, mas tão cagada dentro do que está vivendo, que ele, em algum momento, ele para e fica olhando para o nada. Então você tem muitas cenas que são isso, você vê paisagens, é como se fosse um olhar mesmo passando pelo lugar, É. e aí vem alguma luz, ou então, sei lá, alguém tá correndo, e aí você tem uma câmera que treme, Uhum. né? Eu acho que ele foi muito criativo nisso para passar as sensações. Mas como, assim, você usou a palavra perfeita, Robledo, foi a rigidez que eu acho É. que prejudicou, provavelmente. E aí, Faltou isso uma eu maleabilidade, acredito mas que eu acho que essa falta de maleabilidade é bem o que a Enói falou mesmo. É imaturidade. inexperiência, é Isso, imaturidade, exatamente. imaturidade. É porque assim, É. né, tem uma coisa tanto do ritmo quanto a dinâmica de encenação, que é você não vai ter ritmo colocando velocidade o tempo inteiro. Você Sim. não vai deixar todo mundo nervoso colocando Não. suspensão o tempo inteiro. Por exemplo, The Bear, que é uma série, me incomoda às vezes, porque é o tempo inteiro tá. Você precisa ter respiro. E o respiro de tirar o POV ampliaria a sensação do POV, que também é uma Sim. coisa tão contemporânea. Esse uso do ponto de Oxe, vista. muito, Agora no TikTok bomba, gente. Caramba. Vocês já claro. viram um negócio feito de ponto de vista de você é um homem que nasceu no Egito Antigo. Você Sim. está na praga do não sei o que lá. Tá super bombando. Então é uma coisa do momento muito contemporâneo que eu acho que se ele fosse ou um Nepo Baby, um branquinho brancoso, alguma coisa hype, falariam genial, né? Mas quando como ele tem que mostrar um cinema de verdade, não é só quem ele é, mas o que isso é ele tá uma fazendo. coisa, Noi, que eu também, aí eu trago assim um puxão de orelha pra gente que tá na crítica. Porque a discussão da crítica o tempo inteiro é assim, tudo muito tradicional, cadê quem tá inovando? Vamos procurar quem tá inovando, novas formas de comunicar o cinema, rearticulações da gramática cinematográfica, vamos repensar em como fazer filme e tal. Aí chega alguém que tá tentando, a gente ignora. Né? A gente vai ficar dando corda para, como vocês, né, apontaram, para quem tá fazendo cinema lá 2004, para quem tá tensionando só o mínimo possível. Então eu acho que a gente também tem que começar uma eterna a pensar contradição, que né? a gente tá precisando ser um pouco mais gentil com os novos cineastas. Não, e aí, quando eu falo de gentileza, é uma gentileza também pensar que, queridos, não vai ser mais. E aí, assim, vou dar uma de milituda mesmo. Não vai ser só os boy branco bonitinho que vão ficar fazendo filme legal. Dá. Agora, a galera toda tá querendo contar filme de outros pontos de vista, sabe? A gente vai separar cada vez mais com cenas gravadas na vertical para poder emular, sabe, celular. A gente vai ter que começar a lidar com a imagem de inteligência artificial. Filme para TikTok. Para além da discussão de uso, né, uso de imagem e etc, da legislação toda que ainda tem que acontecer, sabe? Os filmes vão ficar cada vez mais influenciados por TikTok e por Instagram, não tanto na questão de talvez uma qualidade narrativa, mas de pensar nesse tipo de olhar para o mundo como forma mesmo, sabe? E aí eu fico pensando, onde que a gente que tá aqui na crítica, que tá no jornalismo, que tá até mesmo pensando em fazer cinema,
e pesquisando como que a gente Como está pode- avaliando isso. Como que a gente vai quebrar Como com a esse gente olhar tá lendo, né? preconceituoso? Como a gente tá lendo, interpretando Mas e tem uma coisa traduzindo também, isso, viu, né? Mini? É, Eu porque acho senão, que- basicamente, assim, só pra encerrar, senão, basicamente, Claro. nós, sabe o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar fazendo que nem a galera lá no século XV, XIV, XV, XVI, que ficava dando nome pra movimento artístico, tipo, ai, não gostei desse excesso de coisa, eu vou chamar isso de barroco, porque isso é ridículo, sabe? Aí, 100 anos depois, tem alguém falando, uau, olha que movimento incrível, conseguiu captar o espírito da época e tal. Eu tenho a certeza que vai ser isso, que em 20 anos a gente vai estar discutindo esse Oscar desse ano, e a maioria dos filmes que são preferidos, a gente vai ter mais liberdade de apontar os problemas deles. Eu só quero falar uma coisinha só rápido, que é o seguinte. Diga, né? Não é, eu acho que tem a questão do amor ao cinema clássico tradicional, que vem desses homens brancos, mas também eu acho que é disfarçando com a roupagem de disruptivo. Então, por exemplo, não vamos botar Clint Eastwood com... Porque é um boomer, filme de boomer ali, clássico, bom, Uhum. Jurado número 2. Que eu adorei, inclusive. Amei e o próprio Jurado número Here 2. mesmo, Sim. o Here, o aqui dos Zemeckis, Baby Boomer ali, assim, total, um filme de boomer, mas um Sim. filme de boomer com até o menino Mike, o Verdade, Hard Truth, como é em português? Uhum. Ele é um filme Hard super de Truth, boomer. sim, do ele é um Mike Lee, filme Mike Lee com a Marianne Mike Lee. Jean-Baptiste. Ele é um filme super de boomer, um filme totalmente tradicional, mas eles querem não. Ó, tá tendo disruptivo aqui, brutalista, Emília Pérez, mas é filme de branco, fingindo que eles estão fazendo coisa disruptiva, entendeu? Então eu acho que a questão desse momento agora é as pessoas pararem de quererem olhar como se Cannes, Veneza tivessem que obrigar a nossa espectatorialidade a acompanhar, porque nenhum Claro. crítico, eu diria que 80% dos críticos têm medo de falar. Ninguém ficou falando de Emília Pérez até o público ter coragem. Exato. Então, é ter coragem de falar na crítica. Até Esse então o filme não estava é bom. consagrado. Sim. Exato, porque já que odiar, então, ele fez um dos filmes que eu mais amo na minha vida. Existe um cinema disruptivo, existe um cinema autoral que você sente que tem uma verdade do diretor, que é o que acontece com Nickel Boys. É um filme que está a serviço da narrativa. Queridas, muito obrigado. Adorei esse bate-papo. Nossa, é daqueles papos que a gente podia continuar o resto do dia aqui conversando. Tranquilamente. Não só sobre Nickel Boys, mas sobre todos os outros filmes aí, que tem muita coisa que rende muito. Yasmine, querida, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Como é que te acha nas redes? Como é que a gente Beijos. acha Yasmine? Gente, é só procurar Yasmine Evaristo ou então @Yasmine com Y. Tá lá no X, tá no Blue Sky, Instagram, Facebook. É fácil achar. Yasmine Evaristo. Maravilha, Yasmine, crítica de cinema, votante do Globo de Ouro, nossa, estreando aqui no podcast Papo de Cinema e vai voltar mais vezes. Sim! Com certeza. É nóis, querida. Obrigadíssima. Como é que a gente te encontra? Tá, eu tenho Instagram, Blue Sky, Twitter também, @enoelp, né? ENOELP, o Escola Brasileira de Crítica no Instagram, e os meus sites, né? Coisa de Cinéfilo, que também no Instagram é @Coisa de Cinéfilo, e eu escrevo pro Aratuon, que é só colocar, é mais fácil para poder ler os meus textos, colocar Aratuon Enói no Google. Mas eu deixo também o link fixado no Linktree do meu Instagram. Agradeço muito a audiência de vocês. Vocês estão nos assistindo também. Obrigado pela preferência. Nos siga, ativa as notificações, aperta ali no sininho. Toda semana tem podcast novo aqui no Papo de Cinema. Compartilha com os amigos, dá 5 estrelas, por favor. Isso é bom demais, ajuda um monte a compartilhar nosso trabalho. Segue o nosso canal no WhatsApp também. E semana que vem tem mais. Obrigado. Beijo. Tchau.